Tem vários leitores que não gostam que a Panini reinicie as numerações. Opinião minha, eu acho joinha, eu acho legal, porque sempre tem... A Marvel também faz isso lá fora, né? É sempre uma oportunidade pra alguém começar a ler. O que eu não gosto é aquela numeração confusa, né? Tu sabe quando a Panini bota não sei o que, barra não sei o que. Mas enfim, você sabe que muitos leitores gostam de ver a numeração crescendo. Aí vamos pegar um exemplo. A Saga do Homem-Aranha. Quadrinho que chegou até a edição número 24, né, 24 encadernadinhos, e aí quando foi chegar no 25, reiniciou por uma segunda temporada. Galera, eu sabia que era questão de tempo para alguém ir lá e tomar uma atitude. Esse aqui é o Chase Comics e ele fez o seguinte, olha só, repare, ó, tá, vai dar um até número 24 com a lombada azul, e aí quando chega na lombada preta, a Panini reiniciou a numeração, mas não na coleção do Chase. Não, ele foi lá com uma canetinha e, repare, ó, não só na lombada, né, na capa também, ele modificou a numeração da segunda temporada. O maior guerreiro da história. Ele falou, ele tomou uma atitude, alguém tinha que fazer alguma coisa, ele falou, não, deixa pra mim, eu vou resolver esse problema. E vocês vão dizer, ô Vini, mas ele está, né, violando, né, ou danificando a publicação original. Então, ó, teve alguém que comentou exatamente isso. Ó, rapaz, não acredito que você danificou a revista. Aí ele falou que eu não danifiquei, eu melhorei e dei a ela o estado original. Aqui, essa seria, acho que é a número 4, né, da saga do Homem-Aranha. Vamos lá. Opinião. Primeiro, como eu falei no começo, joinha, eu acho que a Panini tem sim que recomeçar as numerações. Pô, agora, né, tem muita gente que quer começar a partir do uniforme negro. É uma oportunidade, etc. Eu vou admitir também pra vocês que eu já risquei uma revista minha, mas no seguinte sentido, às vezes eu pego uma canetinha preta, sabe quando tem um gibi que bateu o cantinho da lombada ou, sei lá, por algum motivo danificou a partezinha de cima porque arranhou, não sei. Eu vou lá, eu pego uma canetinha quando a capa é preta e eu preencho os branquinhos, principalmente quando o quadrinho vai para minha parede, sabe? Quando vocês reparem, tem alguns quadrinhos, né, estão enquadrados, se o gibi tá meio danificado, eu não me importo, eu consigo aceitar. É algo bobo, mas nesse nível de literalmente mudar a numeração, gente, eu realmente não ia conseguir. Mas agora é o teu momento de comentar aqui embaixo. Estamos vendo nesse vídeo um herói ou um vilão dos quadrinhos? Eita! E aí, galera, tudo bom com todo mundo? Deixa eu começar dizendo que é muito legal fazer parte do teu entretenimento de domingo. Esse programinha tá recheado de conteúdo legal e feito com muito carinho. Lembra de apertar no botão do like, isso ajuda muito. E esse vídeo, ele é um patrocínio de catarse.me/2quadrinhos. Aqui tem os apoiadores, um abraço pra todo mundo. E a gente começa com um anúncio exclusivo. Veja só, a gente vai parir uma editora agora aqui no vídeo. Vamos revelar o primeiro título e também a campanha do Catarse. A Cyberpulp Comics estreia com Cold War do John Byrne. Eu já vou dar alguns detalhes. Primeiro deixa eu apresentar a edição em si. Bom, só para constar, o Catarse está bem organizadinho, eu achei bem bacana. Né? Reparem que tem o mock-up, tem né, essas imagens aqui, né, com a letra característica do quadrinho. Vão ser 124 páginas em papel couché, prefácio do Roberto Sadowski, né, crítico de cinema. E, bom, para quem não está sabendo, o Cold War é um trabalho mais recente do John Byrne, ele é de 2011, então é um quadrinho mais contemporâneo. Ele, na verdade, ele publicou entre 2011 e 2012. Ele escreve e desenha, e como vocês podem ver pelo título, tem a ver com a Guerra Fria, tem a ver com 007, é uma homenagem do John Byrne. Deixa eu contar para vocês um bastidor engraçado. Eu conheço o Fernando, né, o editor/fundador da Cyberpulp, eu conheci ele ao vivo. Como vocês devem estar sabendo, ali no começo do ano, eu fui levado para Angoleme pela Comic Zone e pela Grande Rota. Na volta de São Paulo para Porto Alegre, eu sentei do lado de um cara que falou que me conhecia. Ele falou, Vini, pô, acompanha 2 quadrinhos, que era justamente o Fernando. E a gente começou a trocar uma ideia e ele disse que estava voltando. Cara, que coincidência cósmica. Tipo, eu sentei do lado de alguém que assiste o canal no avião. Tipo, não foi planejado. Pois então, o Fernando, ele estava voltando acho que é MegaCon, se não me engano, né, um evento lá em Orlando. E tava super feliz, assim. Ele literalmente ele comentou que chorou ao conhecer Mel Gibson. Sim, ele é um nerd raiz, né? Ele comenta que é um grande fã dos anos 80, anos 70. Ele mostrou fotos também com o Supermans lá no evento. Então, é um cara que, ele, além de ser fã de quadrinhos, é um fã de cinema. E agora ele vem com essa proposta, né? Ele mandou mensagem, ô Vini, eu tô abrindo uma editora, vou trazer o Cold War, então, do John Byrne, porque além de ser fã de cinema
e fã de cultura pop, né, anos 70, anos 80, ele também é um fã de John Byrne. Ele diz que ama o Homem de Aço, ama a fase do Byrne no Superman. Então a proposta da Cyberpulp vai ser refletir esse gosto, né, pelo menos inicialmente, esse gosto do Fernando por cinema, quadrinhos, etc. Tem link da campanha aqui embaixo, então vocês podem apoiar o Cold War de John Byrne. Como eu falei, acho que é uma bela carta de apresentação da editora, considerando que tá tudo bem organizado, Catarse, tem ali o mock-up. Pô, ele chamou o Roberto Sadowski, né, que é um nome conhecido, acaba dando também uma credibilidade pro projeto. Então, bem-vinda ao mercado Cyberpulp Comics. Bom, galera, vamos falar sobre algo que não é muito legal, tem repercutido bastante lá fora. Agora, em julho, a gente completa um ano da fase Renascidos da Cinza dos X-Men. Né? Vocês devem lembrar, depois da Era Krakoa, lá fora, né, os personagens sofreram, né, mais uma reformulação. Aqui na tela, vocês estão vendo os 200 quadrinhos mais pedidos, né? Não é bem vendidos, né? Porque vocês sabem que esses números são HQs que as comic shops pediram. A gente não sabe exatamente quantas foram de fato vendidas para os leitores, mas acaba sendo uma forma que a gente tem de se basear para saber o que está fazendo mais sucesso ou não lá nos Estados Unidos. Mas então, são os 200 mais vendidos por unidade dentro do mês de junho de 2025. E, gente, acompanha comigo. O título do Wolverine, e a gente está falando de um dos heróis mais populares na Marvel, né? Uma das caras da Marvel, é o Carcaju. Ele ocupa a posição 60 no ranking dos mais vendidos. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, tem todo o Giant Size, né? Uma iniciativa que veio para celebrar os 50 anos do Giant Size X-Men, revista que é importantíssima para a equipe. Cara, o Giant Size da Fênix Negra tá em 34º, tem a Era do Apocalipse em 43º, sei lá, Homem-Aranha e Wolverine, ou seja, juntando dois dos heróis mais populares da Marvel, tá em 62º. A própria revista X-Men, né, lembrando que tem vários números aqui, porque saem 18 por ano lá fora, né, não é uma revista mensal exatamente. Então aqui, ó, na posição 23 tem X-Men 17 e na posição 35 tem X-Men 18. A gente tá falando dos X-Men, galera, uma das principais, uma das referências de quadrinhos lá de fora. Aí tu pode me dizer, Vini, mas então deve ser uma abordagem diferente que não pegou o público, né? Talvez os leitores não estão comprando, mas a proposta pode ser legal. Na verdade, tem poucas resenhas desse período, né, o From the Ashes, e as resenhas que estão lá, parece que a galera não tá nem a fim de resenhar, sabe? Tipo, as notas são baixas. Falar pra vocês que eu acho que o que eu mais ouvi sobre essa nova fase, assim, o que mais chegou na minha timeline foi, cara, os designs do Lucas Werneck pra Tempestade, que foram muito legais. A gente tá falando de um brasileiro, mas meus amigos, no geral, quando vêm falar desse novo período, eles fazem uma cara meio tipo, né, tá saindo. Vamos lá. Com todo respeito aos autores que estão trabalhando nos X-Men agora, isso que eu vou falar é uma percepção minha de fora, não sou um fã absurdo do Mutante. Claro, eu leio X-Men, mas não com tanta frequência, né? Não faço questão de ler todas as fases. Mas eu acho que faltou um grande nome, assim, faltou, não um grande nome, alguns grandes nomes para chamar atenção para essa iniciativa. Gente, um dos títulos é escrito pelo Jed MacKay. O Jed MacKay, ele faz tudo que tu pode imaginar na Marvel. Sei lá, se tu for visitar a sede da editora, corre o risco dele te atender na portaria, porque o cara, ele faz praticamente tudo. E aí se a gente pegar como comparativo o universo absoluto e o universo Ultimate, enfim, um da Marvel e um da DC, um diferencial são justamente os grandes nomes, né? Tu tem o Scott Snyder, querendo ou não, ele é um cara, um dos maiores hoje lá fora, no próprio Ultimate X-Men. É a Pete Momoko. E não só isso, né? Essas duas iniciativas, elas trazem o inédito. Bom, os X-Men da Pete Momoko são muito legais e é algo completamente fora da curva. O que não parece que se refletiu, né, aqui nessa fase From the Ashes. Lembrando que a Panini, ela começa a publicar então esse mês a revista dos X-Men, então tem X-Men número 1 e Wolverine número 1 já à venda, né, logo logo deve chegar em bancas, livrarias, etc. Em novembro sai Excepcionais X-Men, e todos em mix de lombada canoa com 56 páginas e 3 histórias. Exemplo, né, o Wolverine, para não ficar só no Wolverine, vai ter o título do personagem mais X-Force. A dúvida de todo mundo é, onde a Panini vai publicar, por exemplo, Fênix, Tempestade, Psylocke, Laura Kinney, sabe? Tem outras publicações que provavelmente vão ganhar encadernados, algumas delas já estão inclusive canceladas, é o caso de X-Factor.
Mas é isso, gente. Aparentemente, o melhor dos X-Men hoje está, sei lá, na saga dos X-Men ou na edição definitiva. Vamos para uma notícia que eu nunca imaginei que eu ia trazer aqui no Dois Quadrinhos News, que é uma editora francesa, veja só, né? Não é no Brasil, uma editora lá da França, que está fazendo rifa para sobreviver. É a Edition Sayla, essa notícia. Ela foi enviada para o Dois Quadrinhos pelo Pedro Bolsa. Um abraço, meu querido. E bom, primeiro, trazendo um pouco de contexto, essa editora, para vocês terem uma noção, não tá entre as maiores editoras lá da França, mas é uma editora que, por exemplo, publica o Marcelo Quintanilha, que venceu, com Escuta Formosa Márcia, o Angoleme em 2022. No ano seguinte, ou seja, em 2023, eles ganharam de novo o prêmio de melhor álbum com uma publicação do Martin Panchot. Pois então, aqui eles comentam que eles não têm caixa e eles realmente precisam dessa rifa para continuar tocando a editora. Então, por 10 euros, você compra um número, né? Como toda rifa funciona, né? Um sorteio onde tu pode comprar vários números. Por 10 euros, tu compra um e tu concorre a um monte de... Né? Como é que eu vou dizer isso? Tudo bem, não é uma editora brasileira. São vários penduricalhos para agradar o fã. É o caso de uma serigrafia autografada pelo Martin Panchot. Tem um bookplate autografado pelos autores da casa. Tem DVD do meu amigo Dahmer, porque sim, lá na Europa eles publicam o Derf Backderf. Se vocês derem uma lida nessa matéria da rifa, eles traçam um panorama assustador para o mercado francês atual. Eles comentam o seguinte, durante a pandemia teve um boom na publicação de BD, mangá, etc. Tinha muito leitor, muita gente interessada, né? A galera estava em casa, então o povo estava comprando entretenimento. Só que, ok, acabou a pandemia e os números foram diminuindo e eles não só voltaram ao status padrão do número de leitores lá da França, não, as vendas de quadrinhos elas estão caindo. E aí é lógico que os primeiros e mais afetados vão ser as editoras que publicam, vamos dizer assim, quadrinhos menos comerciais, né? As editoras menores, como é o caso da Edition Sayla. E aí a gente se pega pensando, se tá ruim lá na França, que é um mercado 10 mil vezes maior que o mercado brasileiro, imagina pra gente aqui no Brasil. É impressionante, gente. Parece que está virando o padrão desse programa. Toda semana tem um vazamento. Nesse caso, eu ia dizer um vazamento de uma editora, mas aqui a gente não sabe exatamente quem vai publicar. Mas temos um novo título chegando ao Brasil, um título da Image Comics. Tá, deixa eu trazer o contexto. Aqui na tela, vocês estão vendo a newsletter do Declan Shalvey, que é um cara que desenha muito bem. Ele fez o Cavaleiro da Lua junto com Warren Ellis, aquela fase, né, super aclamada, mas ele também é roteirista. Inclusive, já que a gente estava falando de X-Men, essa minissérie da Mística dele é muito boa, tá? E imagino que a Panini vai lançar num encadernado, né, separado. Ok, tá, mas o importante é que o autor é bom e eu recomendo a leitura. Mas descendo um pouco mais aqui, ele comenta o seguinte, ó, ele diz que Old Dog, que é uma publicação autoral dele pela Image, será publicada no Brasil. Que momento, foi lá o autor e vazou o título pra gente, ó. Joinha, que mais autores façam isso, é sempre muito legal. Bom, aqui vocês estão vendo o Old Dog diretamente do site da Image, e é um quadrinho que vai falar sobre um agente da CIA que tem um passado misterioso e nas vésperas de sua aposentadoria ele encara uma última missão, que acaba dando errado, ele fica em coma e acorda anos depois e precisa se adaptar ao novo mundo. Percebam que a gente está falando de uma série que é de sci-fi, o Declan disse que a principal inspiração dele foi Akira. Gente, estou empolgado, gosto do Declan como roteirista, amo os desenhos dele, ele fez, como eu falei, teve o Cavaleiro da Lua com o Warren Ellis, mas ele fez o Injection também com esse autor, ele fez Deadpool num gibi muito bom do personagem, tá? Eu sei que você vai me ridicularizar nesse momento, mas tem uma história do Deadpool muito boa, justamente desenhada pelo Declan, e agora a dúvida é essa, né? Quem vai lançar esse cachorro velho aqui no Brasil? Deixa eu apresentar para vocês agora o maior guerreiro da história, tá? É uma matéria do Popverse e... Então, tem um leitor que nesse momento está vivendo uma epopeia absurda, que é o John M. Wilson, esse cara que vocês estão vendo de suspensório e chapéu aqui na tela. Vocês sabem que o maior sonho de todo leitor de quadrinhos é poder ler um personagem de cabo a rabo, sabe? Tipo, do começo ao fim. Então, quero começar a ler Demolidor, beleza. Eu vou pegar desde o número 1 até o momento atual. Pois então, o nosso nobre guerreiro, ele começou a ler quadrinhos ali em 2009, por conta da onda de filmes da Marvel, e tinha um colega dele de trabalho lendo o Lanterna Verde do Geoff Johns. E recomendou, né? Pô, John, dá uma lida nisso aqui, é muito bom. Aí ele falou, quer saber?
se é pra começar a Lanterna Verde, eu vou começar do número 1. E aí ele pegou a primeira aparição do Lanterna Verde em 1941 e beleza, começou a ler de lá pra cá. Só que aí chegou num ponto que ele resolveu mudar, né, a proposta dele e foi ler justamente o Superman. Só que, gente, quando ele diz que ele vai ler os quadrinhos do Homem de Aço, ele não vai ler só, tipo, Action Comics e Superman, não. Ele vai ler tudo que tem participação do Superman. Sei lá, Legião dos Super-Heróis, Quarto Mundo lá com Jimmy Olsen e Liga da Justiça, pra vocês terem uma noção. Nesse momento, ele tem 3 leituras concomitantes. O Superman original, lá de 1938, o Superman do John Byrne, que é o pós-crise, lá de 1986, e os 952, ali, a partir de 2011. Então ele está há 16 anos nesse projeto e já leu, gente, 58 anos de publicações do Homem de Aço. Tipo, ele disse que ele nunca tinha lido nada antes disso e já, caraca, 58 anos. E a ideia dele, gente, é muito boa. Porque como ele é um cara completamente cru, ele não faz ideia do que aconteceu com o personagem exatamente ao longo dos anos, ele nunca tinha lido, sei lá, Reino da Manhã. Ele foi ler esse título há uns dias. Então tudo é uma grande surpresa. Assim, respeito muito a jornada, eu acho que isso é algo que às vezes eu sinto um pouco de falta, até pra comentar quadrinhos, sabe? Porque, cara, a gente não tem no Brasil a experiência de ler em ordem, exatamente. Claro, só se tu for um leitor muito das antigas, porque as publicações acabam chegando meio fora de contexto, né? Então se tu não estava acompanhando, sei lá, a revista mensal do Superman na época, dificilmente tu vai ter um contexto da, vamos dizer assim, da cronologia como um todo. Pegando o meu exemplo, os 2 personagens que eu mais li na vida foram o John Constantine, que eu acho que eu devo ter lido umas 230 edições, 240 mais ou menos, da fase da Vértigo, e o Demolidor. Mas como eu não li exatamente na ordem, nem o Constantine eu li na ordem, porque eu comecei lá na revista Vértigo, da Panini, na verdade eu comecei um pouco antes, né, eu li o Hábitos Perigosos, mas enfim, o que eu quero dizer é, pô, deve ser legal pra caramba pegar um personagem do zero e ter noção de todas as mudanças em ordem, acompanhar a evolução bonitinho. O problema é tempo pra fazer isso. Mas enfim, alguém aí do outro lado tem um plano, né, de ter uma jornada parecida como a do nosso querido John M. Wilson? Deixa o teu comentário aqui embaixo. Ou tem alguém aqui que tem um conhecimento assim excepcional sobre um personagem de quadrinhos? Então tá, gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de apertar no botão do like, aqui na descrição também tem o link do Catarse, do Cold War, tem o meu próprio Catarse, por que não? A gente não falou hoje de Comics and Signatures, mas lembrando que tá rolando a pré-venda de Deadpool e Batman, e tem o cupom 2 quadrinhos que vocês podem usar lá no site, e eu acho que era isso por hoje, tá? É isso, valeu, valeu.